Olá a todos e a todas, eu sou o Luiz, eu sou neurologista aqui formado pelo HC e atualmente sou fellow em cefaleias. Fui convidado hoje para falar um pouco para vocês uma abordagem geral sobre cefaleias, uma abordagem prática para médicos internistas, e eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Nossa agenda então, a gente vai começar falando um pouco da classificação das cefaleias, Depois a gente vai falar um pouco de sinais de alarme delas, principalmente para a gente pensar em cefaleias secundárias. Depois a gente vai falar de enxaqueca, que vai ser o que a gente mais vai falar hoje, O principal tipo de cefaleia que chega até o médico. A gente vai falar depois um pouquinho no final sobre cefaleia tipo tensão, que é a mais comum, A mais prevalente. E no finalzinho um resumo rápido de cefaleias trigerminoautonômicas. Quando a gente começa a falar de dor de cabeça, dor na cabeça, é comum a gente começar fazendo uma abordagem, uma analogia com a dor torácica, O leigo ou até muitos médicos, quando a gente fala em dor torácica, vão pensar a primeira coisa em patologias cardíacas, do miocárdio. Mas a gente sempre tem que fazer o exercício de lembrar que no tórax tem uma série de outras estruturas, Tem diafragma, costelas, tem pulmão, esôfago, vasos sanguíneos. E na cabeça a abordagem tem que ser a mesma. A abordagem é muito semelhante. A gente tem que lembrar que nem sempre só cefaleias primárias ou doenças primárias do sistema nervoso central vão dar dor de cabeça. A gente tem que lembrar que a cabeça tem uma série de estruturas e a gente vai ter que abrir esse diagnóstico diferencial no paciente que chega para nós com cefaleia, Então a gente tem que lembrar que esse paciente pode estar tendo dor de cabeça por conta de sinusopatias, disfunção da articulação temporomandibular, odontalgias ou edentulação, A odontalgia é muito comum, a dor não ser referida no dente que está lesado, Essa dor pode ser referida em praticamente qualquer parte da cabeça. E a edentulação também, a perda dentária, pode causar exposição, de terminações nervosas, com a perda óssea ao longo do tempo, também pode ser uma causa de dor proveniente da boca. Glaucoma é um diagnóstico que a gente tem que ficar atento, que chega bastante no pronto-socorro e pode mimetizar outros tipos de dor de cabeça, principalmente as trigeminautonômicas, como a gente vai ver. Erros de refração, Acho que muitas vezes a gente acha que o paciente fala que está com dor de cabeça porque está com algum problema visual, geralmente a gente desconsidera isso, mas sim, erros de refração, principalmente os mais graves, eles podem causar dor de cabeça, que é uma entidade conhecida como HAIR, Headache Associated Refractory Errors. Otites, tanto média quanto externa, mastoidite, celulite periorbitária, hiparotidite e uma série de outros diagnósticos, O que a gente tem que ter em mente é que nem sempre o local em que tem a lesão é que vai ser referida a dor do paciente, então a gente sempre tem que abrir esse diagnóstico diferencial, examinar o paciente e pensar em diferenciais para essa dor de cabeça que está se apresentando para nós. Quando a gente fala em classificação das cefaleias, o que guia a gente é a classificação internacional de cefaleias, Na sua edição mais atual, foi atualizada em 2018, a terceira edição. E ela classicamente divide as dores de cabeça, as cefaleias, em três partes, A parte 1 é sobre as cefaleias primárias, parte 2 sobre as secundárias, e a parte 3, neuropatias e neuralgias cranianas, que podem ser primárias ou secundárias, Aí fica como se fosse um grupo à parte mesmo. A gente não vai falar muito sobre a parte 2 e a parte 3 hoje, acho que dariam várias aulas sobre esses assuntos. Hoje a gente vai focar principalmente nas primárias e não todas as primárias também, como vocês vão ver. Fazendo então aqui um paralelo entre as cefaleias primárias e as secundárias, as primárias são causas de dor de cabeça na ausência de nenhum processo patológico de base, Então não tem nenhuma doença de base causando a dor de cabeça. A gente sabe que esses pacientes eles têm alterações fisiopatológicas, Mas a dor, a manifestação da dor geralmente é a doença em si, não tem nada por trás disso causando a dor. O tipo mais comum disparado é a cefaleia do tipo tensão, não é a cefaleia que chega mais ao médico, Ela tem uma prevalência global em torno de 30% em um ano, para mulheres e 21% em homens, é uma prevalência bem expressiva. Só que a que mais vai chegar, geralmente, em pronto-socorros, mas também pode chegar na sua prática, no consultório, são as enxaquecas, a segunda mais comum.
tem uma prevalência global em torno de 19% em mulheres, isso é variável, né? Tem algumas coortes aqui, até brasileiras, que chegaram até 25% da população, e em homens aqui em torno de 10%. Já as cefaleias secundárias, existe uma patologia de base subjacente causando essa dor de cabeça identificável, né? Aqui eu coloquei, isso é bem variável, tá? Geralmente aqui em algumas coortes em centros terciários, chega a 18% das cefaleias, e essa aqui é uma prevalência anual, né? Até 2% das cefaleias pode ser secundária se a gente colocar numa prevalência anual, mas em centros terciários essa prevalência é bem maior. Uma coisa importante para a gente ter em mente é que essas cefaleias muitas vezes podem mimetizar o padrão de uma cefaleia primária. Então a gente pergunta para o paciente, ele fala para nós características que lembram uma cefaleia primária, muitas vezes tem características enxaquecosas, migranosas, mas são uma cefaleia secundária, correspondem a uma cefaleia secundária. Por isso a gente precisa estar atento a outros sinais clínicos, né, que eu vou apresentar para vocês, para poder identificar elas. Os pacientes que já têm uma cefaleia primária de base e desenvolvem depois uma cefaleia secundária, tem um risco ainda maior, né, dessa cefaleia mimetizar o padrão que ele tinha previamente. Então a gente precisa ficar bem atento a isso. Quais são esses sinais de alarme? Um artigo bem interessante, que eu gosto bastante, é esse de 2019, da Neurology, que ele atualizou um mnemônico que a gente já utilizava há bastante tempo, que era o SNOOP4, e aqui ele publicou o SNOOP10, né, o SNOOP10, sobre sinais de alarme para cefaleias secundárias, né, e ele divide esses sinais de alarme em red e orange flags, né, pela primeira vez. Particularmente, eu acho que as red flags são bem mais importantes na nossa prática, né, profissional, é o que a gente vai utilizar mesmo. Mas só a título de conhecimento aqui para nós, as red flags, elas sugerem que a gente deva fazer um exame complementar nesse paciente ou observar ele mais cuidadosamente. Geralmente a gente vai fazer um exame complementar, um exame de imagem, dependendo da patologia que a gente estiver suspeitando, né, como causadora dessa cefaleia secundária. E a Orange Flag, ela só vai exigir um exame complementar se ela tiver outra red flag associada ou outra Orange Flag associada. Se já tiver uma Red Flag, a gente já vai investigar esse paciente, né? E para ter duas Orange Flags é um pouco complicado, vocês vão ver, porque não tem tantas Orange Flags. Mas enfim, acho que o que a gente vai ter que gravar mesmo são as Red Flags. Começando então aqui a primeira, o S, né, de sistêmico, ela pode ser tanto uma red quanto uma orange flag, né? Se for só febre e dor de cabeça isolada, só isso e mais nada, é uma orange flag. A gente sabe que muitas doenças podem causar dor de cabeça junto com febre, né? Então é relativamente pouco específico. Mas se esse paciente tiver outras coisas, artrite, artralgia, mialgia, perda ponderal, a gente tem que pensar aí que é mais provável que esse paciente possa ter uma cefaleia secundária, sim. Rebaixamento de nível de consciência, déficits neurológicos. A soma cefaleia e febre, ela tem uma sensibilidade alta para neuroinfecção, mas uma especificidade bastante baixa, né? Por isso que se tiver só os dois sintomas, ela vai ser considerada uma orange flag. Neoplasia, né, tanto ativa quanto história de neoplasia. A gente sabe que a chance de um paciente que chega com dor de cabeça para nós, na sua primeira apresentação, ter uma neoplasia do sistema nervoso central é muito baixa, é menos de 0,1%, aí um estudo observou isso. Mas se esse paciente já tem uma história de neoplasia, né, tanto ativa quanto prévia, ativa maior risco ainda, a gente tem que ficar atento e precisa investigar sim. Pacientes oncológicos não devem ter uma queixa de cefaleia desconsiderada, principalmente as neoplasias que dão mais metástase para o sistema nervoso central, como neoplasia de mama, neoplasia pulmonar e melanoma, né? São as que mais dão metástase para o sistema nervoso central. Déficit neurológico, né? Inclui rebaixamento de nível de consciência, isso aqui a gente sempre vai ter que pensar em sangramento do sistema nervoso central ou neuroinfecção. Onset, né? Se for súbito ou abrupto, isso aqui a gente pensa eu não vou falar em outro momento para vocês na aula, então vou aproveitar para falar agora, da cefaleia em thunderclap, né? É uma cefaleia que geralmente é descrita como a pior da vida. Ela atinge
a sua maior intensidade em menos de 1 minuto, né? É uma cefaleia súbita. E a gente tem que pensar sempre em causas secundárias para ela, né? Sempre vão ter que ser descartadas. A mais comum é a HSA, né? Hemorragia subaracnoide. Mas outras causas também podem causar thunderclap, trombose venosa cerebral, vasoconstrição cerebral reversível, enfim, a gente tem que pensar em causas secundárias. Older, né? Paciente maior do que 50 anos. Nesse caso, a gente vai... Geralmente, o paciente abrindo uma cefaleia nessa idade não é a faixa etária mais comum para o paciente começar a ter dor de cabeça, para ter cefaleias primárias. A gente tem que pensar em arterite temporal, principalmente, e outras causas diversas de cefaleias secundárias. Sobre os P's, uma mudança de padrão numa cefaleia, mesmo que esse paciente já tenha uma cefaleia primária, se ele mudou o padrão, ele deve ser investigado, né, pensando que ele pode estar desenvolvendo uma cefaleia secundária. Se tiver caráter posicional, nós precisamos pensar as principais cefaleias que estão relacionadas a caráter posicional. O pseudotumor cerebral, né, uma cefaleia que é pior de manhã, pior em decúbito, e a cefaleia por hipotensão licórica, que é aí o contrário, né, pior em ortostase, pior ao longo do dia, quando esse paciente vai ficando mais tempo em ortostase. Precipitada por tosse, espirro ou atividade física, geralmente a gente pensa em lesões de fossa posterior, então também a gente tem que ficar atento. Papiledema, é óbvio, né, se esse paciente tem papiledema, a gente tem que pensar em hipertensão intracraniana. Progressão ou apresentação atípica, né? Nesses casos, a gente precisa pensar em crescimento de massa, ela pode acometer estruturas aí da cabeça que dão dores atípicas para nós. E o caráter progressivo também sugere que tem alguma coisa em expansão. O caráter progressivo muitas vezes é encontrado na trombose venosa cerebral, nos pacientes que vão evoluindo com piora da trombose e complicações relativas a essa trombose, como infarto venoso ou até sangramento. Próximo, puerpério e gestação, né? São estados trombofílicos, né? A gente tem que ficar atento para complicações nessas pacientes. A maioria das cefaleias primárias não piora durante a gestação, né? Então a gente tem que ficar atento às cefaleias secundárias, sim. Trombose venosa cerebral é algo para a gente descartar também. Painful eye, com sinais autonômicos. A gente sabe que as cefaleias trigeminautonômicas, né? São cefaleias primárias, podem causar esses sintomas, mas aqui a gente tem que ficar atento aos diferenciais importantes, que são, a gente vai ver mais para frente, que tem que excluir cefaleias secundárias e glaucoma. Pós-traumática, né? A gente sabe que se for um trauma agudo, menos de 7 dias, a gente vai considerar como uma red flag, pensando que esse paciente pode ter algum sangramento aí associado. Então, se ele tem uma dor de cabeça aí com um trauma importante recente, a gente vai ter que investigar. Já se essa cefaleia está evoluindo após um trauma mais de 3 meses, né, que a gente considera crônica, mais provável que não tenha nenhuma patologia grave aí associada, né? Mas aí a gente vai considerar então como uma orange flag. Patologia do sistema imune ou pessoa vivendo com HIV. Claro, né, que os pacientes que tenham já imunossupressão, né, que tenham CD4 baixo, vão ser pacientes que a gente vai ficar mais atento, mas outras patologias do sistema imune também, né, imunodeficiência comum variável, todas elas a gente vai ter que ficar, pacientes transplantados, é muito comum a gente ver aqui no nosso serviço, a gente vai ter que ficar atento sempre que ele tiver um quadro de cefaleia para pensar em causas secundárias. E painkiller overuse, ou medicação nova. A cefaleia por uso excessivo de medicações é a principal causa de cefaleia secundária, então a gente tem que ficar muito atento. Geralmente ela está associada a uma cefaleia primária, principalmente enxaqueca, então as duas ocorrem em comorbidade. E vários tipos de medicações, principalmente se o paciente começou a usar medicamentos novos, podem ser causas de dor de cabeça. Então a gente tem que avaliar todos os medicamentos que o paciente está utilizando e ver se isso pode ter uma relação ou não com uma dor de cabeça nova. Certo? Na publicação original da Neurology, eles colocaram o Snoopy, né, sem Y. E vários neurologistas gostam, quando apresentam essa aula, de fazer uma analogia com o Snoop Dogg, né? Eu, particularmente, gosto do Snoopy mesmo. O Snoopy, inclusive, na foto da Neurology, eles usam o Snoopy. E para tentar ajudar a gente a resolver esse problema, a publicação da Samantha Ewing acrescenta o Y, não tanto para médicos de adultos, né, mas para os pediatras.
Ela coloca que younger, né, também é um fator de risco para a gente pensar em cefaleias secundárias, porque é raro a gente ver cefaleias em menores de 2 anos de vida. Então eu prefiro, vou ficar ainda com o Snoopy aqui, desse lado. Isso aqui é uma publicação também para a gente ter algumas características de baixo risco de dor de cabeça. Ela, na verdade, é só a negativa do que a gente acabou de ver, né? Se o paciente tem menos de 50 anos, as características que são de uma cefaleia primária, que a gente vai ver daqui a pouco, a história, uma história de cefaleia semelhante à que ele já apresentava antes, ou seja, não mudou o padrão, o exame neurológico normal e nenhuma comorbidade. São fatores tranquilizantes para a gente na abordagem de cefaleia. Essa classificação aqui temporal também pode auxiliar a gente, mas ela também está comportada dentro daqueles red flags, né? Ela classifica as cefaleias em relação ao tempo e à intensidade, ó. Se a gente observa aqui essa cefaleia de início súbito recente, uma cefaleia crônica diária, cefaleia aguda e recorrente e uma cefaleia progressiva recente. Se a gente for pensar ali nas red flags que a gente acabou de ver, a gente vai pensar que os padrões que levam a gente a pensar numa cefaleia secundária vão ser a progressiva recente, né? A gente viu lá, uma cefaleia progressiva, e uma de instalação aguda recente também, né? São as que a gente pensa em secundárias. Se esse paciente tem um padrão semelhante, mesmo que agudo, de forte intensidade, mais recorrente, ou ela é crônica e mantém uma intensidade aí ao longo dos dias semelhante, a gente pensa que são cefaleias primárias, mais provavelmente. Aqui, voltando lá à classificação internacional de cefaleias, quando ele fala ali da parte 1, ele divide a parte 1 em 4 grupos, né? O grupo 1, 2, 3 e 4. Só que eu coloquei só para vocês lembrarem, né? O grupo 1, enxaqueca, o grupo 2, cefaleia tipo tensão, 3, as trigêmino-autonômicas, e o grupo 4, as outras primárias, que a gente não vai falar hoje. Mas vocês vão ver muitos médicos, muitos neurologistas, muitas vezes falando, essa é uma cefaleia do grupo 4. Aí vocês já estão sabendo que é uma cefaleia provavelmente primária, mas que não se enquadra aqui nesses três primeiros grupos, e aí existe uma infinidade de outras primárias, né? Cefaleia primária relacionada ao frio, cefaleia primária da atividade sexual, enfim, uma série de entidades próprias que a gente não vai falar hoje. A gente vai começar então agora falando da enxaqueca, que é a grande estrela da aula de hoje, né? É o principal tipo de cefaleia que chega para a gente atender, né? Que procura o médico. Lembrando que a cefaleia do tipo tensão, ela é tão prevalente, tão comum que muitas vezes o paciente não busca atendimento médico, né? Então a gente vai falar aqui, em resumo, eu coloquei para nós, para a gente se organizar. Primeiro da enxaqueca sem aura, depois da enxaqueca com aura. Depois eu vou fazer algumas atualizações para vocês de forma bem breve da fisiopatologia da enxaqueca, porque tem mudado muita coisa e leva a gente a pensar a gente precisa entender para essas novas questões em fisiopatologia, para a gente entender os avanços terapêuticos que a gente vem tendo, o quadro clínico, terapia da crise e a terapia profilática. Então, começando aqui, sempre que a gente for fazer o diagnóstico de uma cefaleia, a gente vai partir dos critérios da classificação internacional, né, da terceira edição. E como a gente faz o diagnóstico de uma enxaqueca sem aura? Pelo menos 5 episódios. Eles duram de 4 a 72 horas. O paciente tem que ter pelo menos 2 características, né? Geralmente é uma cefaleia unilateral, de caráter pulsátil, tem uma intensidade moderada a grave e piora com as atividades rotineiras, né? Com movimentação, subir escada, etc. Pelo menos um sintoma associado, que pode ser náusea ou vômito, ou foto e fonofobia. E sempre vocês vão ver se item E na classificação internacional não é explicada por outro melhor diagnóstico, e isso sempre lembrando que cefaleias secundárias podem imitar perfeitamente um padrão de uma primária. Outra coisa só para a gente lembrar, sim, uma enxaqueca pode durar mais de 72 horas, mas nesse caso a gente chama de status migranoso, né, que a gente não vai entrar tanto em detalhes hoje também. Antes de falar sobre a enxaqueca com aura, a gente precisa entender melhor o que é aura, né? Que as pessoas confundem bastante esse conceito, né? Aura é um déficit neurológico focal, uma disfunção focal do córtex cerebral, que é totalmente reversível em até 1 hora, geralmente, né? Ela é bastante comum, ela ocorre até em 1/3 dos pacientes com enxaqueca, e o mais comum é ela preceder a enxaqueca em até 1 hora, né? A fase de dor da enxaqueca. Mas muitas vezes pode ocorrer concomitante. Aqui eu coloquei algumas das auras mais comuns. Praticamente qualquer déficit neurológico pode ser imitado por uma aura, né?
Mas as mais comuns, disparado, é a visual, que podem ser escotomas, fosfenos, né, que são flashes de luz, linhas brilhantes, espectro de fortificação, que eu coloquei aqui imagens para vocês, que são esses zigue-zagues, geralmente periféricos, coloridos, podem ter várias manifestações aqui, e também são chamados de teicopsias, né, esses zigue-zagues aqui. Metamorfopsia, bastante incomum, né, mas essa distorção aqui de formas do ambiente. Sintomas auditivos e sintomas sensitivos também são os que a gente observa mais comumente na prática. Vocês vão ver muito paciente com queixa de parestesia. Às vezes é uma parestesia imediata, né? Então, pensem sempre que esse paciente pode estar tendo uma aura enxaquecosa. E os critérios agora, aí menos episódios, 2 episódios já são suficientes. Esse paciente tem que ter pelo menos um sintoma de aura, que pode ser visual, sensitiva, de fala ou linguagem, né? Pode ser afasia, pode ser disartria, afasia, motora, de tronco e retiniano, auras mais graves e mais raras. O que tem que ter de característica para a gente considerar que é uma aura? Ela se instala ao longo de 5 minutos, pelo menos, ou seja, geralmente não é algo ictal, não é um déficit neurológico ictal, né? Como aquele de um acidente vascular cerebral. Geralmente mais de 2 auras, né? Ocorrem em sucessão, mais de 2 sintomas de aura. Por exemplo, fotopsia com escotoma, né? Cada uma dura entre 5 a 60 minutos, né? É o limite que a gente coloca. Se dura mais de 60 minutos, vai entrar em outra classificação. Pelo menos uma tem que ser unilateral. Pelo menos um sintoma positivo, né? O que é um sintoma positivo? Por exemplo, uma parestesia é um sintoma positivo. Uma hipoestesia é um sintoma negativo. Então, pelo menos um sintoma positivo. E ela é acompanhada ou seguida de cefaleia em até 60 minutos. Sempre lembrar de excluir outros diagnósticos que podem estar imitando esse padrão. Agora, falando um pouco da fisiopatologia da enxaqueca, muitos de vocês podem ter aprendido a teoria antiga, né, a teoria vascular, que considerava que a enxaqueca era um tipo de cefaleia primariamente vascular, uma doença dos vasos sanguíneos intracerebrais, né? A gente já hoje está bem tranquilo em excluir essa teoria, né? A gente considera que ela é obsoleta, porque hoje a gente já tem várias evidências que permitem a gente afirmar que a enxaqueca é uma doença primariamente do sistema nervoso central, né? Ela é uma doença neurológica, como a gente vai ver aqui para frente. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês verem bem resumida como é a complexidade do que a gente vem entendendo hoje da fisiopatologia da enxaqueca. Esse aqui é uma imagem de um artigo de mais de 50 páginas. E eu resumi isso para vocês em 4 tópicos, que eu acho que para o médico internista, vocês saberem isso, está mais do que suficiente. E vocês vão poder entender como estão sendo os avanços terapêuticos na enxaqueca. Então, a primeira define aí praticamente o que é a enxaqueca. Ela é uma disfunção de vias trigêmino-vasculares. Ela é uma disfunção das terminações nervosas do nervo trigêmeo para os vasos sanguíneos meníngeos, né, durais, e dessas vias, né? Então, é uma disfunção do nervo trigêmeo e das suas terminações nervosas para vasos sanguíneos. Ela geralmente se inicia por ativação hipotalâmica, né, aqui o hipotálamo. Em estudos de neuroimagem avançada, a gente observa que existe essa ativação precoce antes da dor, e ela é responsável pelos sintomas premonitórios da enxaqueca, como a gente vai ver. A ação do CGRP. Isso é talvez o mais importante para a gente entender aqui como está caminhando a evolução medicamentosa na enxaqueca, né? A gente sabe que o CGRP é um neuropeptídeo, que ele tem uma ação periférica, né, no gânglio do nervo trigêmeo. Ele estimula inputs nociceptivos, né? A gente sabe que ele está aumentado em pacientes com enxaqueca, tem um nível de CGRP sérico aumentado tanto na fase de enxaqueca, fase de dor, quanto no período interictal, livre de dor. E a gente acredita cada vez mais que esse neuropeptídeo tem um papel importante na fisiopatologia dessa doença. Assim como outros neuropeptídeos, que eu não vou citar hoje para vocês, como o PACAP, mas esse é importante a gente destacar porque ele vem sendo alvo de estudos e os novos propostas terapêuticas se baseiam no entendimento do CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, tá? Por último,
Uma das coisas mais antigas que a gente sabe de fisiopatologia de enxaqueca, que antes a gente chamava de depressão cortical alastrante, descrita por um brasileiro, né, pelo Leão, hoje a gente chama de despolarização cortical alastrante. A gente acredita que ela ainda esteja relacionada com sintomas de aura. Sozinha ela não é capaz de gerar aura, mas ela tem relação ainda. Isso é algo da fisiopatologia antiga que a gente permanece pensando até hoje, tá? Sabendo esses 4 tópicos sobre a fisiopatologia da enxaqueca, que ela é uma disfunção do nervo trigêmeo, tem ativação do hipotálamo, tem ação com ativação periférica, né, no gânglio trigêmeo do CGRP, a gente já está sabendo bastante. Como que é o quadro clínico da enxaqueca? Começa então com um período premonitório. Esse período premonitório são sintomas, parecem relativamente inespecíficos, mas geralmente são sintomas secundários à ativação hipotalâmica, bocejos, fadiga, depressão ou euforia, fissura alimentar, né, o craving, tensão cervical, hipoatividade. Geralmente ele surge até 48 horas antes da fase de aura. E muitas vezes eles são confundidos como triggers, né? Muitos pacientes chegam falando pra gente que eles tomaram café ou comeram chocolate e isso desencadeou a dor de cabeça dele. Na verdade, a maioria desses pacientes teve uma fissura alimentar, uma fissura por chocolate, por exemplo, e já era um sintoma de enxaqueca, na verdade não um trigger, né? Cada vez mais a gente vem entendendo melhor essa questão de triggers de enxaqueca e entendendo que são muito menos os triggers do que a gente pensava antigamente. Mas muita coisa já pode ser sintoma premonitório. Fase de aura, a gente já falou bastante, né? Falou um pouco ali em cima. O mais comum é a visual, disparada, 90% dos casos. A aura dura até 60 minutos por definição. Se durar mais que isso, é considerada aura prolongada. Lembrar que se o paciente tem mais de um tipo de aura, a gente vai somar os tempos. Então, se o paciente tem uma aura visual, com uma aura sensitiva, ele pode ter até 120 minutos, por exemplo, de sintomas. E se o paciente tiver sintomas motores, eles podem durar mais de 1 hora, né? Podem durar até 72 horas. Geralmente ela surge até 1 hora antes, né? Mas pode surgir, é variável isso daqui. E aí surge a fase de dor, a fase de cefaleia, né? A gente já viu as características dessa cefaleia, que ela dura de 4 a 72 horas, se não for tratada ou se não for adequadamente tratada. Piora com a movimentação, é algo que chama muito atenção para enxaqueca, tá? Não é comum em outros tipos de cefaleia primária. Ela é bastante incapacitante. A gente considera que o clássico é ela ser unilateral, né? É um critério diagnóstico, inclusive, mas a gente não pode desconsiderar que uma parcela importante, né? 40% pode ser bilateral. Pode iniciar unilateral e se tornar bilateral ao longo de uma mesma crise. Sintomas associados são comuns e muitos desses pacientes referem à alodínia cutânea, né? Para quem não se lembra o que é alodínia, é quando a gente faz um estímulo não nociceptivo, né? Um estímulo não álgico e esse paciente tem dor. Por exemplo, passar a mão na cabeça desses pacientes pode desencadear dor por alodínia cutânea. Ela é mais comum nos pacientes que têm enxaqueca crônica, tá? Fase pós-drômica, né? Esses pacientes, após melhorada a fase de dor, eles ficam até de 6 a 48 horas com outros sintomas. Ela é muito prevalente, até 67% dos pacientes podem referir esses sintomas. E os mais comuns relatados são dificuldade de concentração, fadiga, sonolência ou insônia e euforia. A fase interictal é aquela fase que o paciente não está tendo nenhum sintoma relativo à enxaqueca, né? A fase livre de sintomas. Cada vez mais a gente vem nos questionando se realmente essa fase está totalmente livre de sintomas, se ela é realmente assintomática. Muitos pacientes referem hipersensibilidade sensorial, né? Auditiva, hipersensibilidade a ruídos, hipersensibilidade cutânea. Alguns pacientes referem alterações cognitivas. Então, é a fase que a gente menos sabe ainda está bastante em estudo, mas cada vez mais a gente acredita que podem ter sintomas nessa fase interictal relacionados à patologia enxaqueca. E ela dura dias a meses. Tratamento agora da crise de enxaqueca. Eu gosto bastante desse artigo aqui da Nature, né, que ele coloca
10 passos para o diagnóstico e o manejo da enxaqueca. E eu retirei dele aqui 3 dicas valiosas para a gente conduzir esses pacientes. A primeira, talvez a mais valiosa, a mais importante, não utilizar opioides. É um erro muito comum, né? Muitos médicos se veem sem opções terapêuticas, também dependendo de onde ele estiver atendendo, e utilizam opioides, né? Esses medicamentos, eles aumentam o risco de dependência, eles aumentam a frequência de crises, né? Então, na prática, a gente observa que esses pacientes melhoram naquele momento. O opioide, ele pode realmente cessar a crise, mas esse paciente vai se apresentar com maior número de crises no mês, maior número de dias de cefaleia. Aumenta o risco dessa enxaqueca se tornar crônica, né? Uma enxaqueca crônica é aquela que tem mais de 15 dias de cefaleia por mês, maior ou igual. E eles têm baixa evidência para o manejo dessa cefaleia, né? Na prática, a gente observa que muitos pacientes melhoram, mas a gente também vê pacientes que não têm tanta melhora. Então, a gente não tem estudos tão robustos, né, com uma evidência tão robusta para utilizar esses medicamentos, tá? Então, várias coisas contra a sua utilização. Tratar precocemente, né? O paciente que é tratado precocemente, às vezes já na fase de aura, se ele reconhecer isso, se você estiver bem orientado, ele tem maior chance de sucesso terapêutico. O paciente que não recebe uma terapêutica adequada tem o maior risco de evoluir aí para um status migranoso e depois, a posteriori, para uma enxaqueca crônica, né? Então, a gente tem maior sucesso terapêutico se tratar de forma precoce e tem um menor risco de desenvolver alodínia cutânea, né? Prefira medicações endovenosas, se esse paciente tiver gastroparesia, né, ou vômitos, náuseas e vômitos. E em crises mais graves, geralmente a gente já começa também com medicações endovenosas. Se esse paciente tiver uma crise leve, já em domicílio, já sabe que tem um diagnóstico, já está bem orientado, com medicação abortiva prescrita, ele pode usar medicação via oral em casa, não tem nenhum problema. A gente divide aqui em 3 linhas de tratamento. A gente ainda preconiza que o tratamento seja escalonado, né? Em casos leves, a gente pode utilizar analgésicos comuns, anti-inflamatórios, né? Aqui uma série de opções. Aqui, esse artigo coloca que os que mais têm melhor evidência, o paracetamol, naproxeno e ibuprofeno. Coloquei aqui em cinza, né? Porque não tem evidência, mas a nossa prática não tem nenhum problema em ser utilizado de pirona, 1 a 2 gramas. Os pacientes têm uma resposta muito expressiva. E a segunda linha é para casos refratários, que não melhoraram a primeira linha. E se forem casos já graves, que se apresentam na emergência, a gente já pode começar com a segunda linha, não tem problema. Ou associar a primeira e a segunda. Na segunda linha estão os triptanos, né? Que foram as primeiras drogas desenvolvidas especificamente para enxaqueca. São agonistas serotoninérgicos, né? A gente vai ver mais para frente um pouco mais de triptanos. E a terceira linha... se o paciente não tiver eficácia a triptanos após 3 crises, ou se tiver contraindicação aos triptanos. São drogas novas, ainda não estão disponíveis no Brasil. Eu coloquei aqui para vocês só conhecerem. Eu acredito que elas devem chegar no Brasil. Aqui está a importância da gente conhecer um pouco da fisiopatologia que eu falei para vocês, né? Os GEPANs são antagonistas do CGRP, o Ubrogepam e o Rimegepam. Tem outros que estão sendo desenvolvidos também, alguns até para a fase de profilaxia, mas para a fase de crise são esses principalmente. E os DITANs, que são agonistas serotoninérgicos, assim como os triptanos, mas específicos. Ó, eles agem só nesse receptor 1F. A gente vai ver daqui a principal droga é o lasmiditan. E a gente vai ver daqui a pouco que os triptanos eles não são tão específicos assim, nenhum só receptor de serotonina. Falando então um pouco dos triptanos, é uma droga que muitas vezes é pouco utilizada no Brasil. Deveria ser mais utilizada porque ela é bastante eficaz para a enxaqueca, principalmente para os casos mais graves, os casos que não responderam à primeira linha de tratamento. Então é necessário a gente aprender a utilizar esses triptanos porque a gente vai ver muitos pacientes com enxaqueca que não respondem à primeira linha de medicação. Como eu disse, eles são agonistas da serotonina, eles não são tão específicos, eles agem nos receptores 1B e 1D, tá? Todos os triptanos têm uma eficácia semelhante. Se o paciente não teve uma resposta ao uso de triptano, você pode repetir a dose em 1 hora, tá? Se você não tiver atingido a dose máxima ainda, claro.
Se o paciente não teve uma resposta a um triptano, você pode tentar um outro na falha, né? Às vezes o paciente não tem resposta a um e tem resposta a outro. E se você associar eles aos AINES, né? Eles podem ajudar a prevenir recorrência. Eu coloquei aqui os mais utilizados para nós, de como prescrever. Acho que é importante a gente saber prescrever essas medicações. Na nossa prática, os que a gente mais utiliza é o sumatriptano e o naratriptano. Eu coloquei aqui para vocês, depois se vocês quiserem consultar, né? Você pode fazer receita oral para o paciente utilizar em casa. Alguns hospitais têm apresentação subcutânea, tá? De 6 miligramas. E o naratriptano também é uma opção oral para você deixar para esses pacientes se eles tiverem crise em casa. Uma limitação importante dos usos dos triptanos, que levou a gente a buscar outras terapêuticas, né, como vocês viram agora há pouco, né, os antagonistas do CGRP e os DITANs, é as contraindicações, né. Não é tão comum, né, a gente ver os nossos pacientes, geralmente é uma mulher jovem, né, a paciente com enxaqueca, então geralmente ela não tem essas comorbidades, mas pode ter. Isso contraindicaria o uso, né, doença coronariana, hipertensão grave, refratária, não adequadamente tratada. AVC prévio, principalmente se for um AVC por mecanismo de grandes vasos, né? Não qualquer tipo de AVC. Ou uma vasculopatia periférica arterial. Por fim, eu vou falar aqui de algumas terapêuticas adjuvantes que sempre geram dúvida e que sempre a gente vai pensar em utilizar. Metoclopramida é uma delas. É um antagonista dopaminérgico, né? Geralmente, a maioria dos artigos fala para associar ele se tiver náuseas e vômitos. A gente já comprovou que a metoclopramida tem ação também na dor, mas a gente não indica ela geralmente como monoterapia, tá? O consenso, o guideline mesmo americano indica utilizar se tiver associado, se o paciente tiver náuseas e vômitos, ela pode ter essa atuação também na dor, mas a gente não vai usar ela primariamente para isso. Dexametasona tem evidência para a gente utilizar endovenosa ou intramuscular. Ela reduz a recorrência precoce de crises, né, 24 a 72 horas. É bastante controverso se ela tem ação na dor aguda, se ela vai ter uma ação ali inicial. Alguns pacientes falam que tem, outros que não tem. Nos artigos que eu dei uma olhada, isso é bem controverso. Ela é particularmente benéfica no status migranoso, né? Esse paciente que está tendo várias crises aí recorrentes, reentrantes. Então, você vai ajudar a prevenir isso. E a dose habitual é de 10 a 20 miligramas que a gente utiliza. O mais comum é de fazer 10 miligramas endovenoso no pronto-socorro. Clorpromazina. A evidência dela é endovenosa, tá? Mas a gente pode utilizar via oral. A gente usa frequentemente via oral, principalmente para o paciente utilizar em casa. Utilizar nos casos refratários, status migranoso é uma boa opção. Para utilizar no pronto-socorro, a dose endovenosa é 0,1 mg quilo. Geralmente a gente corre em 30 a 60 minutos, numa velocidade de até 1 mg por minuto. E esse paciente tem que estar em sala de emergência, né? Isso é um limitante para o uso endovenoso. Nem sempre a gente consegue colocar um paciente com enxaqueca dentro da sala de emergência, né? A gente sabe, principalmente no contexto de SUS. Porque esse paciente pode ter complicações. Ele pode ter hipotensão arterial, prolongamento de QT, desenvolvendo arritmias cardíacas e pode ter reações extrapiramidais. Então, sempre ele tem que estar monitorizado, tem que estar em sala de emergência se a gente for optar por fazer metoclopramida IV. O tratamento profilático, o objetivo dele é reduzir frequência, intensidade e duração de crises, né? Nem sempre a gente vai obter os três. Alguns pacientes graves a gente não consegue reduzir tanta frequência, ele continua tendo o mesmo número de dias por mês, mas a gente já muitas vezes consegue reduzir a intensidade dessas crises, a duração delas, então já é algo favorável para esses pacientes. Indicação. A principal é a primeira, a gente tem que pensar em indicar uma terapia profilática a partir de 2 dias por mês. Não precisa necessariamente, se ele tem 2 dias por mês e não acredita que isso não interfere na qualidade de vida dele, não precisa ser indicado. A gente tem que pensar a partir de 2 dias por mês se interferir na qualidade de vida desses pacientes. Se ele tiver contraindicação ou for refratário a drogas abortivas, né, um paciente que não responde a nada, quando ele tem crise, ele não responde a nada, é algo a gente se pensar em deixar uma terapia profilática. E as outras mais raras, não é comum a gente ver, mas são casos graves, né, então a gente merece profilaxia, que é a enxaqueca hemiplégica familiar, se ele tiver uma aura de tronco encefálico, ou se tiver infarto enxaquecoso, já teve um AVC como complicação de uma enxaqueca, de um status migranoso, né? Também é bem raro.
Opções profiláticas são muitas, não param de crescer. Algumas que mais recentemente a gente conseguiu provar evidência de benefício foi a candesartana, a memantina, entraram recentemente no guideline, no último guideline. Mas eu coloquei aqui em destaque para vocês as que são primeira linha de tratamento e nível A de evidência. Então, acho que para o médico internista, começar com qualquer uma dessas opções no paciente que se apresenta é uma boa opção. Então, o propanolol, o metoprolol e o topiramato. Sempre avaliar se o paciente tem outras comorbidades que poderiam se beneficiar do uso dessas medicações e as contraindicações ao seu uso, né? Então, acho que essa aqui que eu destaquei para vocês seriam boas opções. Os beta-bloqueadores, né? A gente tem que lembrar se o paciente não é asmático, se não tem glaucoma de ângulo fechado, por exemplo, uma série, aquelas complicações que a gente já sabe. O topiramato, se o paciente não tem nefrolitíase, queixas cognitivas também podem piorar com o uso de topiramato, mas são as drogas que a gente mais indica mesmo para iniciar a terapêutica. Agora aqui uma atualização para vocês, né? O uso de anticorpos monoclonais. Não vão ser todos os pacientes que vão ser candidatos ao uso, né, dos anticorpos monoclonais. Ele está indicado para enxaqueca episódica de alta frequência, né, maior de 8 dias por mês, ou para enxaqueca crônica. Também pode ser utilizado se esse paciente tiver efeitos adversos ou resposta inadequada aos outros medicamentos profiláticos após 6 semanas e pelo menos 2 drogas profiláticas já foram utilizadas, tá? Quase todos eles já estão disponíveis para uso no Brasil. 3 deles são antagonistas do CGRP, né, diretos do CGRP, e um deles é antagonista do receptor do CGRP. Coloquei aqui só para vocês conhecerem essas drogas, né? Vocês vão ver alguns pacientes já utilizando, mas, mais uma vez lembrando, não é qualquer paciente que vai ser candidato ao uso desses anticorpos monoclonais, mas é uma atualização importante aí para vocês saberem, e a gente revisou um pouco da fisiopatologia da enxaqueca para vocês entenderem aonde eles estão agindo, né? Enxaqueca era isso, agora eu vou falar bem mais rápido para vocês das outras duas, né? Enxaqueca do tipo tensão, é a mais comum, é a mais prevalente, mas não é a que mais chega ao médico. Os critérios diagnósticos dela eu vou falar bem rápido para vocês, porque vocês vão ver que vocês não precisam decorar. Então, pelo menos 10 episódios, duram de 30 minutos a 7 dias, e as características delas e os sintomas associados, geralmente estão ausentes, o neurologista sempre vai lembrar da cefaleia do tipo tensão, como uma cefaleia do não. Por quê? Se você pega ali os critérios dela, você vai ver que são as negativas da enxaqueca. Então, uma cefaleia que não é unilateral, não é pulsátil, não é muito intensa, intensidade leve a moderada, não piora com as atividades do dia a dia, não tem geralmente náuseas ou vômitos, não tem foto ou fonofobia. Os pacientes com cefaleia do tipo tensão, na verdade, podem ter uma cefaleia unilateral. Alguns falam que tem caráter pulsátil, nada é proibido. Mas quando você for colocar nos critérios, você vai ver que a maioria deles são negativas para as características da enxaqueca. A classificação dela é em episódica infrequente, né, menos de 1 dia por mês. Frequente, se tem de 1 a 14 dias por mês. E a crônica, maior do que 15 dias por mês. Tratando agora a crise da cefaleia tipo tensão. Acho que isso é bem simples, né? A maioria dos médicos acredita que consegue tratar uma crise de cefaleia tipo tensão. A maior evidência é para aspirina e acetaminofeno, né? Mas a gente pode utilizar dipirona, não tem nenhum problema, tá? Mais uma vez. A segunda opção são analgésicos, são anti-inflamatórios associados à cafeína. Os que têm melhor evidência, ibuprofeno e cetoprofeno, na prática a gente utiliza vários outros, naproxeno, cetorolaco, tenoxicam. E a cafeína é interessante a gente entender, né? A gente já provou que ela não é eficaz em monoterapia, então se você for utilizar, né, tem várias drogas aí no mercado em associação da cafeína com anti-inflamatório. O mecanismo proposto é aumento da absorção gástrica, né, dos AINES, e por isso talvez tenha um melhor benefício. E sim, já comprovou também que o uso do AINE associado à cafeína foi superior ao AINE isolado, né? Então, é uma boa opção terapêutica se os pacientes não responderam à primeira opção de tratamento. Não usar.
Mais uma vez, opioides, né? Favorecem abuso e cronificação da cefaleia do tipo tensão. Isso aqui, de uma forma geral, vai valer para todas as cefaleias primárias, tá? Não utilizem opioides como tratamento para esses pacientes. Triptanos já demonstraram serem ineficazes na cefaleia do tipo tensão. E relaxantes musculares são pouco eficazes, têm bastante efeito adverso, de sonolência, etc. Então, são medicações para a gente não utilizar também nesses pacientes. Tratamento profilático, geralmente é indicado nos pacientes que têm o tipo episódica frequente, né? Maior do que 8 episódios por mês, isso é relativo também, ou na crônica, e geralmente a gente não indica para sempre, né? 3 a 6 meses, geralmente a maioria dos pacientes a gente vai indicar. As medicações que têm melhor evidência são a amitriptilina, mirtazapina e venlafaxina, né? Que eu coloquei o nível de evidência delas para vocês. A amitriptilina geralmente vai ser a primeira opção, né? A segunda e a terceira, mirta e venla. Na prática, a gente utiliza uma série de medicações, né? A gente extrapola alguns medicamentos que são usados para enxaqueca. A gente observa a resposta também nesses pacientes, mas aqui eu estou colocando para vocês o que a gente tem de melhor evidência. E a primeira opção, geralmente, é a amitriptilina. Estamos terminando já. Eu vou fazer um resumo rápido aqui dessas cefaleias para vocês. Na verdade, eu vou falar da principal delas para vocês, por ser um diagnóstico diferencial importante da enxaqueca. E poucas pessoas se lembram disso. As trigêmino autonômicas são cefaleias primárias. São 4 tipos: a cefaleia em salvas, hemicrânia contínua, hemicrânia paroxística e a sunha, né? Que a gente chamava antes de Suna e Sunkt, né? Vem sendo menos visto isso na literatura. Mas só para vocês saberem o que é, né? Short Lasting Neuralgiform Headache Attack. É uma dor de cabeça que imita o padrão da neuralgia do trigêmeo, né? Mas com algumas características específicas que a gente não vai entrar hoje em detalhes. Mas é como se fosse uma cefaleia imitando uma cefaleia primária aí que imita características neuralgiformes. Imita a característica de uma neuralgia do trigêmeo. Hoje a gente não vou falar sobre todas elas, tá bom? Eu vou falar aqui para vocês hoje da principal diagnóstico diferencial, porque muitas pessoas, esse é um personagem famoso com dor de cabeça, vocês já devem conhecer. Muita gente acha que ele tem enxaqueca, e é um diagnóstico diferencial importante, enxaqueca nesses pacientes, né? Só que se a gente observar bem, esse paciente, a gente vai ver que é um paciente que tem aí uma dor de cabeça aparenta ser unilateral, só que ele fica muito agitado durante o episódio de dor de cabeça dele. Isso é extremamente incomum em pacientes com enxaqueca. Geralmente o paciente com enxaqueca ele fica recluso, num ambiente escuro, ele está com hipersensibilidade aos estímulos, luminoso, auditivo, ele não fica agitado, não quer sair correndo. O Psyduck sim, né? Então eu acredito que seja mais provável que ele tenha a enxaqueca trigêmino autonômica mais comum. É mais comum em homens, né? Que é a cefaleia em salvas. Nem sempre a cefaleia em salvas vai ter aquela apresentação de livro para nós, né? Com sintomas autonômicos muito proeminentes. Às vezes ela pode ficar com uma cefaleia de fundo também, não é sempre aquela cefaleia de duração aí mais rápida. Então, muitas vezes não é incomum a gente ver esses pacientes receberem o diagnóstico de enxaqueca. E o tratamento é totalmente diferente, então a gente precisa estar atento a isso. Quais são as características desse tipo de dor de cabeça, da cefaleia em salvas? Ela é uma cefaleia geralmente retroorbitária, né, ou supraorbitária, unilateral, pode ter também aqui localização temporal. É uma dor muito intensa, é considerada uma das dores mais intensas da prática clínica, né? Ela dura, caracteristicamente, entre 15 e 180 minutos, se esse paciente não for tratado, né? Então, no máximo 3 horas de dor. O paciente pode ter até 8 crises por dia, elas são mais comuns à noite e geralmente, isso é até uma característica, se a gente pegar lá na classificação internacional de cefaleias, a agitação, inquietude, né? Isso é um critério diagnóstico desses pacientes. A gente pode ver em outras trigêmino autonômicas também, mas é característico desse tipo de dor, desse tipo de cefaleia, e pode ajudar a gente a diferenciar da enxaqueca. Essa é uma característica importante. O que são sintomas autonômicos de face, né? Esses pacientes vão apresentar lacrimejamento, hiperemia conjuntival, rinorreia, geralmente uma rinorreia unilateral, sudorese periorbitária, pitose palpebral, geralmente uma pitose discreta, mas a gente pode perceber,
miose, né? Constrição pupilar em relação ao lado contralateral. E podem também ter uma queixa de plenitude auricular. Às vezes até o paciente fala que tem uma redução de acuidade auditiva, mas geralmente é uma plenitude auricular. Como que a gente trata, então? A gente já vai terminar agora. Durante a crise, a gente tem que ofertar oxigênio em máscara, não reinalante, pelo menos 12 litros por minuto e pelo menos 15 minutos. Ele costuma ter uma eficácia bastante importante, os pacientes melhoram bastante. Outra opção, se estiver disponível no seu pronto-socorro, é o sumatriptano. Você pode fazer 6 a 12 mg subcutâneo ou até 20 mg inalatório. Terapia de ponte, geralmente a gente deixa esses pacientes... como a gente vai começar a terapia profilática e ela geralmente não tem uma eficácia tão imediata, a gente deixa essa terapia de ponte, que pode ser a prednisona de 6 a 100 mg. Geralmente a gente faz a dose máxima de 5 dias e depois desmama, né? Deixa um tempo aí com doses menores, né? Para até o verapamil começar a ter efeito. Tem outras terapias profiláticas também disponíveis, eu não vou entrar nesses detalhes hoje, mas a mais conhecida, mais usada é o verapamil. Você já deve iniciar ela no pronto-socorro, na alta do pronto-socorro, 80 mg de 8 em 8. Depois o paciente vai retornar ambulatorialmente, a gente vai manejando isso, a gente também não vai deixar de eterno. Geralmente, como a cefaleia em salvas, né, em clusters, costuma ter essa apresentação, ela vem, depois fica um longo período sem, a gente vai deixar essa profilaxia durante um cluster mesmo. Geralmente de 30 a 90 dias. E algo importante que eu coloquei aqui para vocês se lembrarem, que não é o mesmo raciocínio das outras primárias, não é o mesmo raciocínio da enxaqueca e da cefaleia de tipo tensão, é sempre excluir causas secundárias nas cefaleias trigeminautonômicas. Existem várias doenças, né, lesão em fossa posterior, lesões vasculares, lesões próximas ao gânglio do nervo trigêmeo, que podem imitar uma cefaleia trigeminautonômica. As cefaleias trigeminautonômicas são bem mais raras, né, do que as outras primárias. Então, sempre esses pacientes vão ser investigados com ressonância magnética. Não necessariamente no pronto-socorro, mas eles vão ter que ser investigados em algum momento e excluir uma causa secundária para essas doenças. Terminando então, está dando em 52 minutos já. Mensagens finais. Sempre atentar para sinais de alarme nas cefaleias. Lembrando que elas podem ter um padrão de cefaleia primária, mas se tiver sinais de alarme, elas devem ser investigadas, né? O mnemônico SNOOP 10 com Y, a gente costuma utilizar bastante. De modo geral, sempre evitar exames de imagem desnecessários e evitar o uso de opioides, né? Uma regra geral para vocês se lembrarem. Analgésicos comuns costumam ser bastante eficazes em cefaleias primárias, mas não nas trigeminautonômicas, né? Então, a importância do diagnóstico correto para esse paciente ser bem tratado, bem conduzido. Cefaleias que impactam a qualidade de vida do paciente sempre merecem terapia profilática, né? O caso da cefaleia em salvas vai impactar muito a qualidade de vida do paciente, então é um tipo de cefaleia que a gente já inicia a profilaxia no pronto-socorro. Então, o médico que atende esse paciente já na porta tem que estar preparado para isso. Aqui, o paciente clássico, né, das salvas. E o diagnóstico correto do tipo de cefaleia vai alterar as condutas tanto na fase aguda quanto de manutenção. Então, conseguir fazer esse diagnóstico é importante para o paciente, importante para a tomada de conduta adequada. Tá bom? Eu termino por aqui. Obrigado pela atenção. Aqui eu tenho um QR Code com as minhas referências, estão os artigos aqui que eu utilizei. E aqui os meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar dúvidas, sugestões para a aula, estou aberto para isso, tá bom? Muito obrigado.